Precisa sentar, ou melhor, abram a Bíblia, vamos logo ler, aproveitar que os irmãos estão em... a gente pode ficar em pé um pouquinho só para ler a Santa Palavra de Deus em reverência mesma, e depois então nos assentaremos. Hoje estudaremos o capítulo de número 16 do livro do Êxodo. Glória a Deus, estamos aprendendo muito com esse livro, estudando a cada dia, e eu quero mais uma vez, irmãos, irmã Alzira e demais irmãos, obreiros aqui estão, presbítero Clarindo, né, nossos companheiros aqui, nosso irmão Hércules, presbítero Jonatas, presbítero Carlos ali atrás orando, e os demais irmãos e irmãs. Sinceramente, quando eu chego aqui na sexta-feira para vos ministrar a palavra de Deus, irmão Jucimar, irmã Rayane, eu olho para vocês e eu falo assim, eu penso comigo, né? Valeu a pena ter estudado para ministrar esses irmãos, porque a gente vê nos vossos olhos a sede, a fome pela palavra de Deus. Então, Deus seja louvado pela vossa vida. Êxodo 16, versículo 1. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois de terem saído da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados juntos às panelas de carne, quando comíamos o pão até fartar. Por que nos tendes tirado para este deserto, para nos matar de fome com essa multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá cada dia a porção de cada dia, para que eu veja se anda na minha lei ou não. Amém. Assentai-vos, por gentileza, meus amados e preciosos irmãos. O tema da nossa reflexão bíblica nesta noite é vencendo desafios do deserto. Vencendo desafios do deserto. Louvado a Deus pela vida do nosso irmão Domingão. Eu já abençoe, irmão Domingos. Eu já abençoe a sua vida, irmão Tiago, irmão Gilson, né? Companheiros. Amados, esse texto, capítulo 16, seus 36 versículos, trata-se de 15 dias depois do pessoal ter saído do Egito, passado pelo Mar Vermelho, e eles estavam indo em direção a Canaã, a terra do Egito. A terra prometida, melhor dizendo. Para quem já estudou a geografia bíblica, a gente olha assim para o mapa da geografia bíblica, a gente tem assim, na parte sul, olhando para a terra do Egito e da Palestina, pegando ali o mapa do mundo antigo, você olha assim de frente, aí você vê, no caso, para quem está olhando de frente, né? Se eu estivesse de frente para o mapa, então assim, à minha esquerda estaria o mar Mediterrâneo, né? Ou também chamado de Mar Grande, estaria o mar. Abaixo, assim, ao sul, estaria o Egito. O Egito, aí tem o Rio Nilo e tal. À direita tem a Palestina. Aí olhando assim para cima, lá tem a Síria, lá em cima, e vai descendo, aí tem o Mar da Galileia, o Rio Jordão, embaixo o Mar Morto. Eles estavam saindo do sul, passando ali pelo Mar Vermelho e indo para o norte. Indo para o norte até chegar à terra da Palestina. Na época, então, conhecida como, obrigado, queridão, conhecido como Canaã. Aí, eles tinham saído, já estavam passando pelo deserto, conhecido como Deserto da Judéia. Nós aqui, em alguns momentos, nós vamos falar sobre o deserto. Em muitos momentos, falar sobre esse deserto, o deserto da Judéia. Aqui, irmão Gilberto, em 2013, quando eu estive lá em Jerusalém, eu dormi uma noite no deserto da Judéia. E
uma coisa que me chamou muita atenção no deserto, que eu pensava, o deserto, o povo atravessou, né, o deserto, 40 anos eles demoraram, poderia ter atravessado 40 dias, era o prazo, mas eles ficaram circulando, e uma das razões nós vamos ver hoje aqui, e eu pensava, e tal, tranquilo, né, areia, deserto, tal, que a gente pensa no deserto da Arábia, deserto lá da Arábia e outros desertos. Mas esse deserto é um deserto atípico, uma coisa que me chamou muita atenção, que quando eu cheguei lá, eu olhei, fui fincar a minha barraca no deserto, estava um calor infernal, um calor, eu nem cheguei a montar a barraca, não cheguei a montar a barraca, porque estava um calor demais, aí eu tinha levado o saco de dormir, né, e eu então só forrei o saco de dormir, a minha preocupação era cobra, né? Porque calor dá muita cobra, cobra anda muito no calor. Era só isso. Mas então, quando o chão típico, irmão, aí foi aí que eu tentei montar a barraca. Eu vou montar a barraca, mesmo estando no calor, porque para evitar cobra, aí eu abro as negocinhas, quem já montou barraca aí sabe, a barraquinha que eu comprei, dos lados, ela tinha aquela tela. Aí o ventinho entrava na tela ali, fecha a tela, por causa do mosquito, né? Lá não tinha mosquito, mas eu fecho por causa de cobra. Tentei montar, não consegui, por quê? No deserto, em especial o deserto da Judeia, esse deserto ele é pedregulho, cheio de pedras. É assim, como se fosse cascalho. Irmão, quando eu vi aquilo, eu comecei a lembrar, o povo de Israel tinha passado por aquele deserto, eu falei, santo Deus, para os irmãos terem ideia, eu tive em Israel 15 dias, saí a pé, né, lá de Nazaré, onde Jesus nasceu, e fomos a pé até Jerusalém. Eu comprei uma bota nova, aquela bota de montanhista, que é uma bota que ela tem um caninho assim, né, que ela tem um caninho assim, a bota ela fica acima do joelho, acima do tornozelo. Aquelas botas que ela pega até que assim, ó, né? A tampa, bota de montanhista, né? Ela tampa o tornozelo, que é em caso de torções, queda, não quebra o tornozelo, né? E a gente com muito peso nas costas, que é a mochila, com a comida para 15 dias, né? Fogãozinho e tal, montar a barraca, enfim, coisa de nômade. E tudo isso nas costas. E aí, quando eu cheguei lá no deserto, uma coisa que era aquelas... Irmãos, aí eu estava falando da bota. Quando eu comprei a bota nova, 15 dias andando em Jerusalém, na terra da Palestina, Jerusalém, aquela coisa toda. Quando cheguei em casa, eu estava pisando com a meia, o calcanhar, no chão. No chão. A bota furou. Eu tive que jogar fora. Tirei a bota, tirei assim do meu, quando eu cheguei em casa, tirei e fui no lixo e joguei fora a bota. Em 15 dias. Que andando lá, a bota gastou solado. Por causa desse terreno pedregulho. Então, quando eu comecei a lembrar, quando a Bíblia diz que Deus guardou, que não gastou o sapato, não diz lá um texto que não gastou o sapato, a roupa também, não, irmão, foi um milagre maior do que a gente imagina. Foi um milagre maior do que ele mesmo. Santo Deus, que coisa. Então, por isso o nosso tema nesta noite é vencendo desafios do deserto. E esse texto aqui, como eu estava dizendo, 15 dias, eles tinham passado 15 dias, eles tinham saído do Egito, estavam indo em direção a Canaã, e eles agora, a história do texto diz que eles, em 15 dias, eles começaram a sentir falta, né, do Egito, sentir falta do Egito, eles reclamaram das carnes, reclamaram da comida, e Deus então envia aqui, a primeira vez, é o texto que Deus envia o maná. Vamos falar um pouquinho sobre o maná. Depois eles reclamam de carne, e Deus envia as codornizes, para que eles pudessem comer. Então foi a providência de Deus, tanto no maná, a comida que Deus enviou, bem como também das codornizes, a carne que o povo queria comer. O texto fala disso.
Só que aconteceram situações nesse texto que têm lições espirituais para nossas vidas, para que nós possamos então vencer desafios do deserto da vida. Todos nós, na caminhada cristã, na caminhada familiar, na empresa, a gente passa por momentos, evangelista Júnior, de desertos, momentos de desafios. E com base na palavra de Deus, nós temos aqui alguns princípios para utilizarmos e aplicarmos nas nossas vidas. Irmã Kelly, que bênção, te dá um abraço no final, viu? Deus abençoe você. Glória a Deus. Então, nós estamos em Êxodo capítulo 16. No versículo 1, nós temos aqui a primeira lição para vencermos desafios do deserto, irmã Carlota. Primeira lição aqui é aceitar a realidade do deserto. Eles saíram do Egito, chegaram no deserto, eles começaram a lembrar da comida, da vidinha lá do deserto. Irmão, quando a gente está em deserto, a gente tem que aceitar o desafio do deserto. Agora imagina quando eu estava lá em Jerusalém, com mochila nas costas, eu começasse a lembrar da minha cama, da minha esposa, da comidinha quentinha. Entende? Se a gente começar a pensar, você vai acabar pecando. Foi o que aconteceu com eles. A primeira coisa é você entender: eu estou passando por um deserto. Eu estou passando por um momento, mas isso é só um momento. Isso é passagem, isso é viagem. Eu só não posso perder o foco. Eu tenho que pensar: o meu destino é Canaã. Aleluia, glória a Deus. Eu estou indo para Canaã, a terra que Deus prometeu. Nosso trimestre da Escola Bíblica Dominical, a lição dos adultos, estamos estudando sobre as promessas. Nós temos uma promessa. O céu é uma promessa. O arrebatamento da igreja é uma promessa. Enquanto isso, nós somos peregrinos, irmã Maria das Graças. E nós estamos aqui, irmã Maria Tomazini, estamos indo, passando pelo deserto, mas o nosso destino é a Canaã celestial. Então a primeira coisa é aceitar que estamos no deserto, desafio. Momentos na empresa, na família, houve uma crise, houve uma situação menos boa, calma. Ela será um momento. Não vamos colocar tudo a perder por causa de um momento. Tem gente na família, casamentos, que estão bem, às vezes por causa de um prato, às vezes por causa de uma colher. A pessoa coloca tudo para perder. É só um momento, é a travessia do deserto. Calma! Uma vez, um casal, eles programaram uma férias para ir para os Estados Unidos. E eles investiram, como foi para levar a família toda, a cerca de 30 mil reais na época, para levar a família toda para os Estados Unidos. Chegou lá, primeiro dia de férias, e passaram 30 dias lá. Primeiro dia de férias lá, eles pegaram e foram para uma das praias lá nos Estados Unidos, num daqueles estados. Chegando lá, quando pegaram, alugaram o carro, hotel, quando estava voltando da praia, o filho mais velho, que era adolescente, esqueceu um chinelo havaiana. E eles agora começaram, o pai começou a chamar a atenção do filho. Você é irresponsável. É que você esquece um chinelo, rapaz? E tal. Aí a mãe, não fala assim com ele. Começou a brigar com o pai. E o pai agora começou a brigar com a mãe e com o filho. E eles começaram a discutir terrivelmente, chamar nomes, palavrão um ao outro. Aí lá pelas tantas, o pai se lembrou: peraí, quanto é que custa uma havaiana? Nós estamos a ponto de acabar com as férias, primeiro dia das férias, discutindo feio, por causa de um chinelo. Peraí, meu filho, tá tudo bem, pai compra outro chinelo para você. Papai te ama, amor, vamos encerrar esse assunto. Por causa de uma havaiana, eles poderiam até divorciar-se, brigar no hotel, acabar com as férias. Quanto é que custa uma havaiana? Por causa de uma viagem caríssima, entende? Então, às vezes, quando nós estamos num deserto, nós esquecemos que é só um momento.
E às vezes colocamos tudo a perder. E falando agora de famílias, casais, às vezes pessoas com filhos, com sei quantos anos de casados juntos, uma história inteira, por causa de uma coisinha. Calma, o deserto vai passar. E vamos chegar do outro lado, vamos louvar a Deus. Amém? Então a primeira coisa que aprendemos nesse texto, que está no versículo 1, né? E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Eli e Sinai, 15 dias do mês segundo, depois que saíram do Egito. Tinham passado 15 dias. Aqui nós aprendemos. No começo, tudo é bênção, tudo é flores. Passa algum tempo, você vê. Começam as coisas a acontecer. E aí é hora de ter calma. Você está atravessando. Isso vai passar. Respira. Calma. Fecha a boca. Fecha a boca. Porque palavras, depois que saem, não é brincadeira. Que bom que o Daniel veio hoje. Estava sentindo falta dele sentado no banquinho aqui na frente. Faltou hoje só o Arthurzinho, né? Mas ele vem. Amém. Versículo 2. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou ao Senhor. E eles, porque eles começaram a fazer? Murmurar. Aí vem o versículo, a palavra murmurar, dos versículos 1 até o versículo 10, só nessa primeira sessão aí, irmão Luceni, aparece a palavra murmurar 7 vezes. 7 vezes. Murmurar. A murmuração foi um dos pecados terríveis de Israel. Inclusive, desses 600 mil, só homens que saíram, Stephanie, só entrou na terra prometida Josué e Caleb. O resto morreu tudo por causa de murmuração. Murmuração. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então a primeira coisa que nós aprendemos é aceitar que estamos atravessando o deserto. Segunda coisa, cuidado com a murmuração. Cuidado com a murmuração. Quando as coisas ficam menos boas para a gente tem essa tendência a reclamar. Pastor, e o que é murmurar? É reclamar. Reclamar. Ai, meu Deus, mas tá tão ruim. Ah, mas tá assim, tá assado. Muitas pessoas deveriam fazer visita aos hospitais e às cadeias. Porque às vezes a gente acha que está ruim, vai no hospital, vai numa cadeia, você vai ver o que é ruim. Entende? Então, a gente acha às vezes que está ruim, mas tem gente, irmão, é muito pior do que a gente. Mas é muito mesmo. Quando a gente ia no Vale de Jequitinhonha fazendo missões, a gente achava que, né, tá difícil aqui a vida, chegava no Vale de Jequitinhonha. A gente falava assim, meu Deus do céu, eu estou num palácio, meu Carlos, e não sei. Tem tudo, né? Então, é cuidado com a murmuração. Cuidado, não murmure, porque murmurar, a gente paga uma consequência terrível por murmuração. É reclamar, que às vezes Deus está abençoando tanta gente, e a gente ainda reclama. Uma ocasião, os irmãos sabem, eu venho de família pobre mesmo, irmão. Só para você ter uma ideia, quer ver, para falar pobre, a pessoa pensa que a primeira mochila que eu comprei para levar para a escola, foi quando eu comecei a trabalhar. Stephanie, eu tinha 15 anos de idade. Pastor, você levava as coisas como para a escola? Caderno, lápis, livro. Eu levava uma sacola de 5 quilos de arroz. Cortava a sacola, colocava ali dentro. Sério. Nós somos em 6 filhos. De manhã, meu pai comprava 3 pães. Era metade para cada um. Pão de sal. Cortava assim. Eu ia para a escola, eu comia meio pão de sal. Porque meu pai não tinha dinheiro para comprar um pão para cada um. Pra você ter ideia. E aí, um tempo, né, nós crescemos, éramos adultos. Um dia estava na casa dos meus pais e tinha lá discutindo, estava uma discussão lá. Sabe qual que era a discussão? Era porque um estava fechando o outro com o carro. Você fica botando seu carro na frente do meu. Entendeu? Todo mundo já tinha carro e estava dando problema, porque
Um estava fechando o outro com o carro. Entende, irmão? Então, às vezes a gente reclama, fica reclamando. E às vezes alguém até murmura, porque era tão pobrezinho, e agora Deus abençoou, e cada um tem carro, e se não tiver cuidado, murmura. Esse carro velho, assim queria, entendeu? Quantos queriam ter um carrinho e não tem nenhuma bicicleta? E às vezes a pessoa murmura do que Deus deu. A gente tem que ter muito cuidado com a murmuração. Estamos atravessando o deserto. Canaã é logo ali. Aceitar o deserto e cuidado com a murmuração. Terceira coisa que aprendemos. Versículo 3. Os filhos de Israel disseram: quem dera morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando lá estávamos sentados juntos às panelas de carne. Eles começaram a lembrar e ter saudade do Egito. Irmão, tem gente que às vezes está na igreja e tem saudade do mundo. Às vezes não fala, mas pratica. Pratica. Tem gente que faz uma festinha, irmão, começa a passar música mundana ou cantar. Está com saudade do Egito, tá cantando as músicas do passado. Isso aí, década de 80 e tal. Começa a cantar. Rapaz, do Egito, Deus já nos tirou. Deus nos tirou do Egito, que é o mundo, simboliza o mundo, o Egito. Então, e tem gente que às vezes e quer usar roupas que só mundanos é que usam. Às vezes certos cortes de cabelo que é só mundano. Esses dias aí um adolescente pintou o cabelo tudo de loiro, né? Aí eu conversei com ele, porque viu jogar, isso é coisa do mundo. Crente não faz isso. Nós não imitamos o mundo. Nós estamos na contramão do mundo. Às vezes alguém acha que nós somos radicais, que isso é cultura, que não sei o que não tem nada a ver. Mas escuta, o que fazer com o texto? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando diz lá, não ameis o mundo, mas não é só o mundo, nem o que no mundo há. Obviamente o texto ele está falando do sistema mundano. E a gente tem que ter cuidado, muito cuidado. Por exemplo, quando eu falo de uma das coisas do mundo, a moda. Não que andar na moda seja errado, mas existem modas que são imorais. Existem modas que são, só para você não ter ideia, não sei se as pessoas acompanham, vê jornal, o mundo da moda, geralmente quem lança muita moda no mundo inteiro é Paris, na França, capital da França, Paris. Os maiores estilistas do mundo estão em Paris. E sabia que na maioria deles, essas pessoas são homens, são homossexuais. E muitas dessas pessoas, as pessoas têm uma mentalidade completamente complicada. Nossos vídeos, eles vão, né? Tem uma mente muito complicada. E alguns casos, são pessoas, eu não posso generalizar, não posso dizer todas as pessoas, não posso fazer isso. Tem pessoas que têm uma postura diferente. Mas muitos planejam a moda exatamente para expor partes do corpo humano. Partes que vai despertar situações que não convém para o cristão. Vocês estão entendendo? Então, já faz o contorno da roupa de forma que mostra que é difícil. Entende? Estamos num mundo em que, vivendo uma época em que o planeta Terra já não está mais suportando a noiva do Cordeiro. Não cabe mais a igreja. Porque ser cristão sério parece que é ser retrógrado, parece que é ser atrasado, parece que é ser isso, parece que é ser aquilo. Mas só que nós nunca podemos esquecer que o cristianismo, ele tem a sua própria cultura. O salvo em Cristo Jesus
tem a sua própria cultura. Porque quando a gente fala de cultura, a gente fala de constituição, de lei. O salvo tem já a lei do céu. O salvo tem a lei do céu. Isso já está desligando aqui. Não tem problema. Vocês estão escutando bem aí? Bom domingo? Está escutando bem? Amém. Pode deixar, irmão John. Então o salvo, ele tem a lei, a constituição divina. Pode deixar, pode deixar. Tá. Fala a bênção. Os irmãos estão entendendo? Então, irmão, não vamos preocupar não. Nosso negócio é a pátria, o quê? Celestial. Eu fico com muita pena, irmã Cindy, das irmãs, das mulheres. Homem não se preocupa muito com isso. Mas as irmãs, elas se preocupam com o corpo, elas se preocupam com a beleza, e está certo em se preocupar. Só que a mídia faz uma pressão violenta em cima da pessoa, que hoje em dia está quase um endeusamento do corpo. E a pessoa fica forçando muito a questão da mulher magra, né? E tem que ser magra, e as mulheres se arrebentam para ficar magrinha e tal. Mas quem falou que a mulher ideal é magra? Quem falou isso? Mas é uma pressão dos infernos em cima da própria coitada da mulher, que às vezes até perde a saúde, gasta para valer, para ficar magra. Né? Mas quem falou? Deus, ele te deu um biotipo. Deus, ele te deu um padrão. Deus, ele te deu isso. Você é imagem e semelhança de Deus. Eu não estou falando, eu nem estou fazendo apologia da mulher relaxada. Não. Mas os maiores valores não estão no físico. Os maiores valores não estão à vista, assim, à vista nua. Não, irmão. Existem muitos outros valores que são importantes. Inclusive, meu Deus, por que eu estou falando isso? Eu estou toda hora caindo nessa coisa. Inclusive, a gente fala de família, de casamento, de esposa, de beleza, essas coisas. Eu conversava com um jovem, conversava com alguém, e nós falávamos sobre o casamento. Sobre casar sem ter relação sexual. Casar. E a pessoa falou assim, e a pessoa dizia assim com muita admiração, como se fosse uma loucura fazer uma coisa dessa. Assustado? Ué, mas como é que vai sem conhecer? E se não gostar, né? Se não gostar do sexo, a pessoa diz, se não gostar, irmão, quem falou que sexo é casamento e que casamento é sexo? Um dos itens, dos enormes itens que tem um casamento é o sexo. É importante? É. Mas existe coisa muito mais importante do que isso. A pessoa não fica, você convive com a pessoa 24 horas, você vive para a pessoa, se não for junto naquele momento, mas você passa a maior parte junto, e a maior parte das horas que quem é casado passa junto, a maior parte não é fazendo sexo, é dialogando, é convivendo, é conversando, é se entendendo. Irmão, a pessoa, eu disse, pode fazer, com todo respeito, pode fazer sexo maravilhosamente bem, mas quando acaba aquilo ali, se a pessoa for bruta, intolerante, implicante, se a pessoa for áspera, se a pessoa for mau caráter, tudo que você sentia por ela antes, vai embora. Toma nojo da pessoa. Toma nojo. Ao passo que quando dois jovens se unem nos laços do sagrado matrimônio, e mesmo que não se conheçam sexualmente, não faz mal, eles agora orando juntos, mesmo que se nas primeiras vezes as coisas não correr tão bem, mas tem uma coisa no casamento chamada ajustamento. As pessoas não têm lembranças de parceiro A, B ou C, eles estão se conhecendo juntos, os jovens na igreja, crentes, se conhecendo, e eles vão agora se
se ajustando, se realizando, se conhecendo mutuamente, e isso une o homem à mulher, a mulher ao homem, une de uma maneira que a relação fica inseparável. Não tem lembranças de experiências alheias, porque cresceram se guardando para o altar, para a presença de Deus. E aí, irmão, eles se descobrem juntos, eles se realizam juntos, eles crescem juntos e não ficam pensando A nem B, não fica pensando porque não tinha essa experiência antes. Pelo contrário, um dos fatores que faz um casamento duradouro é exatamente a falta de experiência alheia antes do casamento. Então, eu estava explicando isso aos irmãos, mas, pastor, por que você falou isso? O texto não está falando disso. É que há pessoas que ficam lembrando do Egito, do mundo, estão na igreja, mas ficam lembrando da vida passada, e querem trazer os valores do mundo para dentro da igreja. Eu não sei porque sinceramente, eu estou sentindo de Deus de falar isso. No mundo, lá no mundo, com todo respeito às moças que aqui estão, as irmãs casadas, senhoras, lá no mundo, quando um pai tem um filho, ele começa a crescer, e o filho vira adolescente, o pai, você é macho, meu filho, você tem que conhecer o que é bom, isso lá no mundo, pega o garoto e leva num bordel, paga uma prostituta, para ele conhecer. Aquela prostituta faz coisas horríveis com o garoto. O garoto nunca viu um negócio e aquilo. E o garoto pensa que vida a dois é aquilo que aconteceu com ele com uma prostituta. E ele agora guarda isso. Quando ele vai para o casamento, no casamento ele quer fazer com a esposa o que a prostituta fez. A nossa esposa não é prostituta. Nossa esposa não é mulher de rua. Nossa esposa é serva do Deus Altíssimo, e que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Tem que ter muito respeito com o templo do Espírito Santo. Os irmãos estão compreendendo? Eu não sei, sinceramente, tem coisas que Deus leva-nos a dizer que só o Espírito Santo conhece de verdade. Por que a gente fala certas coisas? Mas aqui eu estou baseando nessa parte que fala que eles aqui queriam comer as carnes lá do Egito. Estavam lembrando das coisas do Egito e aplicando. Tem gente que quer lembrar as coisas do mundo, mas nós temos que apagar da nossa mente a proposta do mundo, porque em Canaã Deus tem uma proposta diferente para nós. Os costumes, os hábitos, a nossa vida, nós aceitamos Jesus. O nosso viver social é conduzido pela santa palavra de Deus. Nossa vida social é diferente do mundo. Nós não somos mundanos. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Quem está comigo? Amém? Versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu. O povo sairá e colherá cada dia a porção de cada dia. Em quarto lugar, para vencer desafios do deserto, nós precisamos entender o cada dia. Senão você se apavora. Já viu gente falar assim: pastor, dá vontade de chutar o pau da barca e desistir de tudo. Já viu? É porque não sabe viver cada dia. Viva o hoje. Você está atravessando o deserto, o momento está difícil. Ei, aprenda a viver na dependência do Senhor. Atravessar o deserto, irmão Nil, momentos do deserto, é um desafio. Falar que depender de Deus é fácil, irmão Jucimar. O camarada que fala isso não sabe o que é depender de Deus. Para as mulheres, mais difícil ainda. As mulheres, tudo para a mulher tem que organizar. E isso tem a ver, Stephanie, com o dia a dia da mulher. Por exemplo, a mulher, ela vai deitar, ela já tem que planejar o almoço do outro dia. Eu vou trazer para os nossos dias, irmã Kelly. Você tem uma carne congelada na hora do almoço. Você pode chegar assim em casa, faltando 1 hora para o almoço, e tirar a carne do congelador? Vai dar certo? Não.
tem que planejar. Então ela já planeja o almoço, a carne, já tira a geladeira, já não sei o quê, papapá, pororô. Então, eu só estou citando um item. Mas a vida da mulher no dia a dia, por exemplo, mulher quer ir no casamento. Aí ela chega assim e penteia o cabelo na hora e faz um tchan ali. É assim? Não. Tem que fazer a unha. Tem que marcar o salão. Marcar o salão. Tem negócio da pele. Tem não sei o quê. O vestido, a sandália. Então, a vida da mulher, bom, presbítero Clarino, tudo, hein, minha Carlota? Não é assim? Tem que planejar. Então, o que acontece com as mulheres? Elas são treinadas, irmão Hércules, para pensar, para programar. E quando uma mulher está passando por um deserto que tem que viver cada dia, olha, é difícil. Porque ela é acostumada a programar. Como é que você programa uma coisa que você não sabe o que vai acontecer? Até acostumar, ou até entender, é difícil. Mas todo mundo passa assim por deserto. Então aqui a gente tem a porção de cada dia. Quem está indo para Canaã precisa entender: quem cuida de nós é o Senhor. A cada dia Ele vai enviar. A cada dia vai prover. A cada dia, entende? Quem tem filho? Filho sai, a minha esposa, o meu filho é adolescente. Ele às vezes sai com os amigos para ir no shopping. Aí a minha esposa fica preocupada. Cadê nosso filho? Amor, seu filho é um homem. Que já chegou lá? Vê se já chegou. E liga para ele. E fica, calma. Agora, sabe, o que nós aprendemos aqui? Que quando estamos atravessando o deserto, precisamos aguardar no Senhor a porção de cada dia, a orientação para cada dia, o mover do Senhor para cada dia. E isso não é fácil, mas é preciso confiar. Entendeu, presbítero Clarino? É importante cada dia. Em quinto lugar, vou correr, terminar mais cedo, se Deus quiser. Em quinto lugar, versículo 5, entender que na provisão do Senhor tem orientações detalhadas. Acontecerá no sexto dia. Ó o que Deus está falando. Detalhe: sexto dia, que a preparação que colherem será em dobro que colherem a cada dia. Olha o versículo 14. E alcançando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda, como geada sobre a terra. Aqui estava explicando como é que era o maná. Como se fosse semente de coentro. Caía aquela porção vinda da parte do Senhor. Há estudiosos que dizem que o maná era um alimento que tinha todos os nutrientes. Eles falam isso por causa dos 40 anos. Que as pessoas não sofriam de nenhuma doença. Nasceram crianças. Pessoas envelheceram em 40 anos. 40 anos ninguém teve nenhuma doença. Se faltasse nutrientes, as pessoas morreriam, segundo os especialistas na área alimentícia. O maná tinha todos, era rico em alimento, rico em todos os nutrientes, melhor dizendo. Sabe o que é que isso nos ensina? Que tudo que Deus providencia, Diácono Walter, aleluia, bendito é o nome do Senhor, é rico, tem tudo que a gente necessita, aleluia. Agora, eles tinham a comida dada por Deus, irmão, que tinha todos os nutrientes, ninguém ficou barrigudão, gordão, porque tinha que caminhar, era tudo corpo esbelto. Era tudo, gente, aquela pele bonita, por causa do maná. Tinha vitamina D, B1, B2, B não sei o que, C. Tinha tudo a vitamina, porque era a provisão de Deus. Aqui, o que Deus está providenciando para você é o melhor. É o melhor. Aleluia. Cuidado com a murmuração. Você está atravessando o deserto. A providência de Deus é o melhor. Mas esse trabalho é o melhor. Mas esse não sei o que, é o que Deus providenciou para você, meu filho. Seja grato, seja fiel dizimista,
seja ofertante, ore ao Senhor naquele lugar, agradeça pelo trabalho, agradeça pela família. Tem gente que reclama da esposa que tem, do marido que tem, dos filhos que tem. Foi Deus quem te deu. Deus preparou um sapato certinho para o seu pé. Se fosse diferente, você ia aprontar. Deus, ele dá um jeito de frear a gente. Todos os irmãos, nós aqui somos uma família. Todo mundo sabe aqui que a minha esposa é mais reservada. Mas há pessoas que gostavam que a minha mulher pregasse, pulasse, plantasse bananeira, entendeu? Ah, porque a mulher do pastor tem que ser assim, não sei o quê. Gente, pastor sou eu. Ela é a minha esposa. Quem tem que pregar e ensinar sou eu. Agora, Deus, eu mais do que ninguém sei. Deus me deu a pessoa certa. Não tinha outra pessoa para Deus me dar. Se Deus me dá uma pessoa diferente, os meus filhos eles iam sofrer muito. Porque, irmão, se deixar, eu esqueço até de ir para casa. Tanto que eu amo a igreja, eu amo a obra de Deus e tal, sou tão dedicado que eu esqueço da minha família. Mas às vezes a minha esposa me puxa e ela é o verdadeiro peso de equilíbrio na minha casa, na minha vida social, para que eu seja um obreiro completo e que possa ser exemplo para outras pessoas. Mas só posso por causa dela. Deus me deu a mulher certa, com o temperamento certo, na medida certa. Eu agradeço a Deus pela vida, louvo ao Senhor pela vida dela. Então, se alguma coisa às vezes não é do seu jeito, Deus te deu certo, amigo. Amiga, Deus te deu certo. Aí, alguém pode dizer, né? Mas eu que não tenho ainda. Não tenho ainda, mas o Senhor vai providenciar. Amém? Toma posse. Então, agora Deus deu os detalhes aqui, ó. Na sexta-feira, aí Deus falou, na sexta-feira vai cair em dobro, para no sábado ninguém ir lá e pegar. Mas teve gente, irmão, que não entendeu. Teve gente aqui no texto, no capítulo 16, que não entendeu. Quer ver? Ó, dá uma olhadinha em versículo 18. Porém, medido com gome, não sobejava ao que lhe colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Deus mandava na medida certa. Versículo 19. E disseram-lhes a Moisés, ninguém deixa ele para amanhã. Quer dizer, pegar o maná e não precisava deixar para amanhã, porque Deus ia mandar a medida certa. Versículo 20. Eles, porém, ouvinte, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. Que criou o bicho e cheirava mal. Tá vendo? Não atentou para a orientação que Deus estava dando. É assim, irmão, nas coisas de Deus é assim, não invente. Não invente. Faça aquilo que Deus te deu. Esses dias, fazendo uma aplicação, na tarde com Deus, quem estava aqui, né, pessoa teve a oportunidade, tal, aí foi cantar. Irmão, a minha esposa até me beliscou, eu não estava conseguindo ouvir a pessoa cantar. Era o playback para um lado, a pessoa para o outro lado. Mas depois, a pessoa foi ministrar, irmão, foi uma glória. Foi uma glória na ministração. Eu falei assim, ó, Deus não chamou essa moça para cantar, chamou para pregar. Então, imagina eu cantando, irmão. Ninguém vai ficar aqui dentro dessa igreja. Porque a gente tem que entender que Deus nos deu. Não podemos inventar. Eles aqui queriam inventar. Quando Deus ele orienta os detalhes, faça do jeito que Deus orientou. Daquele jeito vai dar certo. Do outro jeito não dá. Usa a ferramenta que Deus te deu do jeito que Deus te deu. Aleluia, glória a Deus. Esses dias, o irmão Francisco, presbítero Francisco, deu oportunidade a um irmão aqui da nossa igreja, e ele ensinou a palavra. Que o ministério dele é ensinar. Todo mundo, a semana inteira aqui, ó, ficou comentando, mandando mensagem para mim, falando da palavra que o irmão deu aqui no domingo de manhã. Mas o irmão, quando veio aqui para a congregação, falou, pastor, eu não sou aquele pregador assim, meu negócio é ensinar a palavra. E aí, isso é muito importante.
você descobrir o jeito que Deus orientou para você cumprir o ministério. Amém? Você está pegando? Cada pessoa tem uma ferramenta dada pelo Senhor, irmão Valdivino. E aí, aqui vai dar certo do jeito que Deus usa você. Entendeu? O jeito que Deus te usa é aquele ali. Não adianta você querer imitar A, B, C, não vai dar certo. Tem um jeito que Deus orientou para você, ó, é assim. E aqui Deus orientou como é que era o maná. E eles agora, quando quis inventar, deu bicho. Estragou. Não deu certo. Agora, olha o 24. É aí que o nosso irmão me ajudou. E guardaram-no até pela manhã, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Por quê? Ó, o camarada, vamos imaginar aqui, pegou na segunda, aí ele ficou com preguiça de voltar na terça, guardou para terça, aí deu bicho. Mas exatamente de sexta para sábado não dava bicho. Por quê? Só nesse dia que não estragava. Ué? Outro dia estragava. Do jeito que Deus colocou, não estragava. Irmão, as coisas de Deus não é pela lógica. Aqui tem uma coisa muito importante que eu quero mostrar aos irmãos. Dá uma olhadinha no versículo 4. As últimas palavras do versículo 4. A última frase. Para que eu veja se anda em minha lei ou não. O que Deus está falando? Eu vou usar desse jeito. Para saber se eles vão me obedecer ou... A obediência para atravessar o deserto é muito importante. Ai, pastor, mas isso não é pecado. Não é, meu irmão, mas se tem a orientação, obedeça. Porque desobediência causa bicho. Desobediência dá estrago. Está entendendo o que eu estou falando aqui no texto? No dia que eles desobedeceram, a comida estragou, deu bicho. No dia que eles obedeceram, o mesmo princípio, deixar de um dia para o outro. Na obediência, deixar para um dia para o outro, não estraga. Na desobediência, estragava. Viu? Pegou aí? Na obediência, você vai bem. Na obediência, a embarcação vai bem. Na obediência, Deus te usa. Na obediência, o fogo cai. Na obediência, tem resultado na obra. Na obediência, lá no trabalho, vai bem. Na obediência, na família, as coisas vai bem. Agora, na desobediência, você pode ter o talento que for. Você pode ser Obama, não dá certo. Porque quando obedece, tem uma benção. Tem uma derramando a cachorro e como a nébia. Você está entendendo? Obedece. E a Bíblia diz assim, é melhor obedecer do que sacrificar. Danielzinho, você é fera, está só anotando ali, ó. Aí fica os três aqui, fica o Daniel, o Miguel e o Arthurzinho. E agora tem uma mocinha que senta aqui também, que eu esqueci o nome dela, acho que é a Júlia. Mas, ok, vamos continuar. Primeiro, vencendo desafio do deserto. Primeiro, aceitar a realidade do deserto. Segundo, ter cuidado com murmuração. Terceiro, ter cuidado para não ficar gostando das coisas do mundo, né? Lembrando do Egito. Quarto lugar, Deus dá a porção de cada dia. A porção de cada dia. Detalhes. Em quinto lugar, versículo 7. Versículo 7. Amanhã. Em quinto lugar, são os detalhes, né? Tem que se obedecer os detalhes das orientações que Deus dá. Em sexto lugar, versículo 7. Amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Aqui, irmão, para atravessar o deserto, temos que entender que não somos nada sem o Senhor. Moisés, aqui foi tão humilde. O povo murmurou, não foi contra o Senhor.
O povo aqui murmurou contra Moisés. O Moisés é que fala: vocês não estão murmurando contra mim, vocês estão murmurando contra o Senhor. Olha o versículo 2, acompanha comigo, por gentileza. Versículo 2: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra quem? E contra o Senhor também, não é assim que está aí? Não, não é. Não tem o Senhor aí, não é assim. É só contra Moisés e Arão. Mas por que Moisés tem no versículo 7 fala: vocês estão murmurando, é contra o Senhor? E aí Moisés fala a célebre frase: quem somos nós para vocês murmurar contra nós? O que ele se acha? Um ninguém. Ele se coloca na posição: gente, eu não sou nada. Eu só estou aqui porque o Senhor me colocou. E se vocês estão falando mal, não é de mim. Vocês estão falando mal da obra. Vocês estão falando mal do Senhor. Vocês estão reclamando, mas quem mandou? Eu estou seguindo a orientação de Deus. Eita, irmão. Olha, quanta gente que reclama do professor da escola dominical, mas o professor está na direção de Deus. Cuidado. Quantas pessoas que reclamam da regente do conjunto das irmãs? Cuidado que Deus colocou lá. Ó. Cuidado, que Deus colocou. Rapaz, não fica olhando motivo. Se submeta. Cuidado, não reclama não. Tem gente que murmura, irmão Tiago. Cuidado, devemos ter cuidado. Né? É isso. Em sétimo lugar, estou acabando. Versículo 8. Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor, à tarde, vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações. Gente, Deus sabe o que está acontecendo com a gente. Eles ficavam nos cantinhos falando mal. Mas o Senhor, aí Moisés fala: o Senhor ouviu. Aí no versículo 10: e aconteceu que quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, eles se vieram para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Como é que é a glória do Senhor aparecendo na nuvem? Era um sinal sobrenatural. Alguns pensadores diziam que havia relâmpagos, vozes, trovões, tal. Mas o texto aqui, esse texto aqui não fala, mas só diz que houve um manifestar visível de Deus no meio da nuvem. Houve um manifestar do Senhor. Pastor, por que Deus se manifesta? Confirmando a orientação que ele deu, o servo do Senhor. Quando Deus te coloca em um lugar, Deus confirma. Aleluia, glória a Deus, Deus confirma. Eita glória, irmão. Quando você vai trabalhar, isso aqui é uma coisa interessante, irmão Domingo, irmão Gilson. Sabe por quê? Quando Deus nos proporciona alguma coisa, presbítero Carlos, nós podemos contar com a ajuda do Senhor. Deus, ele vai se manifestar. Deus, ele vai operar. Aleluia, glória a Deus. Deus vai me ajudar. Não importa o trabalho que você vai fazer para o Senhor, Deus vai se manifestar. Aqui foi na nuvem, mas Deus se manifesta no meio do seu povo. Deus se manifesta, irmão. Lembra de Ananias e Safira? Deus se manifestou na vida de Pedro, matando Ananias e Safira. Aqui, estudando o livro do Êxodo, nós vamos ver que Deus se manifestou em lugares que a terra abriu e engoliu. Deus se manifestou. Então, Deus, ele se manifesta. Aqui, dos versículos 11 até o versículo 36, começa a falar dos detalhes. Nós já lemos aqui o versículo 24, falando que o maná, no dia do sexto dia para o dia sétimo, não estragava. Nós encontramos aqui que Deus mandava a medida certa para as pessoas, não faltava.
E a família que tinha mais também apanhava um pouco com mais, e assim era. Agora, a partir do versículo 11, uma coisa era o maná, outra coisa foi esse dia quando Deus mandou codornizes. E Deus enviou não é enxame, como é que fala? O plural de aves. Como é que é o plural de aves? Eu esqueci. Bando não é. Bom, Deus mandou muitas codornizes, que eles eram como se fosse um bando. Revoado? Eu não sei. Eu não sei o certo. Eu não sei o certo coletivo de aves. Alguém pode pesquisar aí, pode me falar. Tipo a chuva, é isso aí, irmão. E veio, irmão, mas tanta codornizes voando, que quem conhece codorna, né? Aquelas codornizes que elas são pequenininhas assim, ó. Vinha, irmão, mas vinha muita. Que a pessoa até com um tapa assim, ó, pá! Dava um tapa, a bichinha caía, ele pegava. Revoada. Mandou uma revoada. É isso aí. Obrigado, querido. Mandou ter professores, é bom por causa disso. Revoado. E veio muitas aves, cordonizes, e eles agora tinham carne a fartar. Tinham o maná, que era o pão que Deus mandou para eles. Agora veja, para terminar no versículo 34, ou seja, o que eles estavam querendo, Deus mandou. Agora olha o versículo 34. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão pôs diante do testemunho em guarda. O que é isso? Eles pegaram um pouco do maná e agora guardavam junto da arca da aliança, já junto à arca, como testemunho, como prova do milagre que Deus fez. Dentro da arca ficava 3 objetos como testemunho. Primeiro, o cajado de Arão que havia florescido. A gente vai estudar um pouquinho mais na frente. Segundo, ficava o maná, né? Engraçado que apodrecia, mas uma parte ficou, talvez seca, não sei como, que não apodreceu. Ficou ali como testemunho. Em terceiro lugar, a tábua da lei de Deus, como testemunho, né? A lei de Deus. Esses 3 objetos ficavam lá junto da arca, como testemunho de que Deus tinha feito. Pastor, e o que isso aí tem a ver com o nosso dia a dia na travessia do deserto? Não podemos esquecer o que Deus fez nos momentos piores da nossa vida. Não podemos esquecer as providências do Senhor. Não podemos esquecer os livramentos do Senhor. Aqui precisamos contar para os nossos filhos, mostrar para eles: Deus é Deus de providência. E aqui eu encerro. Alguém diz assim: pastor, você não tem vergonha de contar que você levava o seu caderno, seu lápis, nessa sacola de 5 quilos de arroz? Você não tem não? Tem não, irmão. Sabe por quê? É testemunho de que o Senhor é Deus de providência, que Ele é Deus de prosperidade, que Ele é Deus que nos abençoa. Deus é Deus que cuida de nós. Aleluia! É Deus de providência. E esta noite, se eu estou pregando para alguém que está atravessando o deserto, só peço que tenha cuidado. Primeiro, aceitar a realidade do deserto. Não vai durar toda a vida, não. Vai passar. Segundo, cuidado com a murmuração. Terceiro, não lembre do Egito. Esqueça o mundo. Quarto, aprenda a viver cada dia. A cada dia Deus vai mandar o necessário. Em quinto lugar, Deus vai orientar os detalhes. Na sexta faz isso, né? Deus vai dar orientação para os detalhes. Em quinto lugar. Em sexto lugar, devemos ter cuidado para não falar mal, porque estamos falando, ao queixar-se, estamos queixando o nosso próprio Deus.
E em sétimo lugar, Deus ele vai se manifestar. Deus ele vai manifestar. Deus vai operar de maneira que quem vê vai falar, foi Deus que fez. Foi Deus que fez. E por último, nós devemos guardar testemunho daquilo que Deus fez em nossas vidas. Amém? Porque é testemunho de vitória. Você não vai ter derrota para contar. O povo de Israel não tinha derrota não para contar. Eles tinham momentos de lutas, mas depois, irmão Alzira, contava era a vitória. Querido irmão Hércules, vamos contar as vitórias do Senhor. Querida igreja, vamos contar as vitórias do Senhor. É mesmo? Olha que bênção. É isso que Deus faz, né? Pois é, mas agora não é mais preciso, porque Deus prosperou, né? Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus. O presbítero Clarino vai louvar o Senhor com uma canção e nós vamos ofertar, entregar os dízimos na casa do Pai. Pode. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por esta noite e que o teu Espírito aplique melhor a tua palavra em nossos corações. Edifica-nos, não deixa esquecermos do que o Senhor já fez em nossas vidas, em nossa família. Ajuda-nos a ter o testemunho para a glória do teu nome. Se alguém está passando momentos difíceis, guarda de murmurar, Senhor. Se alguém murmurou, Senhor, que o Senhor venha ter misericórdia, venha nos perdoar, e que da agora para frente venhamos ter mais cuidado. Ser conosco na travessia, porque vamos chegar a Canaã. Canaã é logo ali. Nos abençoe, cuida de nós, em nome de Jesus. Amém.